que eu faço é respeitá-los como iguais. Eu tenho agora a satisfação de ouvir o Dr. Teomário. Salva de palmas. Depois da fala da Maura, todos nós, naturalmente, estamos emocionados. Mas eu quero dar meu boa tarde a todos. Quero agradecer, procuradora, o convite. Estou muito honrado. E, em seu nome, eu quero saudar todos os procuradores e todas as demais mulheres aqui presentes. Em nome do doutor Luciano, também eu quero fazer a mesma coisa. Saudar os procuradores e todos os homens presentes. Em nome do Davi da Maura, eu quero saudar os representantes das famílias. Eu estava vendo dos excluídos, digamos assim, né? Dos indígenas, dos ciganos e dos quilombolas. E vendo o doutor Luciano falar, como bom paraibano, do cordel ele não foi se afastando. Ele fala cantando e vai logo nos emocionando. Mas como eu não sou paraibano, do cordel já vou saindo. Vou deixando só do... Na verdade, domingo é o Dia das Mães. Estava vendo aqui, eu vou falar isso um pouco, que eu quero contar um pouco da minha história. Muito rápido, mas um amigo meu dizia, seja breve para você ser simpático. E antes como da vez passada, sempre o doutor Luciano fica com o microfone na mão, e eu acho que quando ele pega o microfone, ele já está dando sinal para parar. Agora não deixaram ele sem microfone, eu vou poder me estender um pouquinho. Então, eu estava vendo o nome do doutor Luciano, Luciano Mariz Maia. Mariz de Maria, mãe de Jesus. Maia da mãe. Então, por isso que ele fez esse dia hoje, um dia extremamente amável, saudável, amoroso, porque domingo é o Dia das Mães, por isso que vocês vão bater palma para as mães, que elas merecem. Talvez ele fale cantando porque ele se lembrou de Raquel Queiroz, e aí quis fazer isso para homenagear a nossa Procuradora-Geral. Claro, eu vi a voz de todos aqui, e vou contar um pouquinho da minha história, e fico feliz de estar aqui. Eu nasci numa comunidade indígena chamada Teso do Gavião, Raposa Serra do Sol. Minha bisavó era indígena do Amazonas, nem português falava, minha mãe era uma mistura de nordestina com indígena, e vivi nessa comunidade até os 11 anos de idade, na escuridão do analfabetismo. Fui empregado com 9 anos de idade, vaqueiro, e de lá, esse cara prometeu me dar os estudos, não deu. 2 anos depois, minha mãe andou 300 quilômetros de cavalo, foi me buscar e resolveu ir para a cidade, ser empregado doméstico, meu pai era vaqueiro, e fui criado só com ela. Então, tudo que eu acertei foi da honestidade, da dignidade, do amor de mãe dela. E tudo que eu errei foi porque eu quis contrariar. Como senador, a primeira coisa, como descendente de indígena no meu estado, não tem muita luta pelo quilombola, também não tem muito pelos ciganos, mas tem pelos povos indígenas. Nós temos 60 mil aproximadamente, nós temos 46, mais ou menos, do território do estado de Roraima são indígenas, e ali nós temos hoje, por exemplo, os povos indígenas em Roraima, por incrível que pareça, são detentores de 70 mil cabeças de gado, são embora fazendeiros, porque foi o que eles herdaram dos fazendeiros. Mas a terra do Davi, não. Davi ainda é uma área totalmente isolada, e aqui nessa passagem eu vi Davi falando e vi também a Joênia, né, que é uma advogada indígena da minha área e que defende muito a população. Davi tem razão quando ele diz que a terra é a mãe. Davi tem razão quando ele diz que os povos indígenas fazem a manutenção da fauna, da flora e, sobretudo, com grande destaque para a água, para o minério, para a nossa grande mata da Amazônia. Mas, lamentavelmente, as políticas públicas do nosso governo, e eu vi aqui o avanço, Raquel, e quero aqui destacar, em você ter criado essa sala de memória, né? A memória das comunidades plurianuais. E aqui passou uma história rápida, e quem tem memória tem vida e tem história. É isso que vocês estão fazendo. E o Ministério Público, você vê na fala do Davi, na fala da representante dos quilombola, dos ciganos, é o porto seguro, é a âncora, né, que garante a manutenção dos seus direitos. Um direito hoje totalmente ameaçado, porque nós temos um Congresso totalmente apodrecido e totalmente corrompido. E eles não têm pudor e não têm medidas certas para avançar sobre qualquer direito. Daí a PEC 215, querem tirar a demarcação do Executivo para o Legislativo. Então, e tantos outros. Num dia de comemoração dos povos indígenas, quando eu ia chegando no Congresso,
um segurança me disse: senador, os indígenas, seus companheiros estão nos frechando. É verdade. Quantas frechas já tiraram? Uma. Depois esse Congresso todo dia tira várias frechas sobre os direitos dele. Então eles estão apenas mostrando que a única arma que eles têm é aquela frecha. É um dizer, é um grito de dor, né? Aquela cicatriz que parece que nunca sara. A gente viu aqui na voz da própria Maura, né? Parece que é uma cicatriz que nunca sara. Então eu fico feliz com o trabalho do Ministério Público, né, de ser essa vanguarda, de ser essa proteção, né, de guardar o direito dos excluídos e, sobretudo, do Brasil. O Brasil hoje tem orgulho do Ministério Público e tem orgulho, procuradora, do seu trabalho e de todos que aqui fazem. Com certeza, nós precisamos de um Brasil melhor, de um Brasil mais humano, de um Brasil mais humanitário, de um Brasil mais igualitário, de um Brasil mais honesto e de um país que é todo o nosso sonho. E graças a vocês, né, graças à visão de vocês, graças a esse amor, esse patriotismo, é que nós estamos paulatinamente resgatando. O Brasil é maior do que todas essas mazelas que nós estamos vivendo. E nós vamos superar e plantar tudo isso. No início, o Luciano disse: isso aqui é um bate-bola, né? É uma mesa redonda. Quando ele falou em mesa redonda, eu me lembrei da comunidade. Eu falei: deve estar sendo regada ao mocororó, ao caxiri, né? Deve estar sendo regada a comida ali com a da murida, né? Que aí, com certeza, o Davi já se lembrou disso. E, fisicamente, isso não está, mas está presente e está no sentimento. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos à disposição de ajudar todos aqueles que estão excluídos, e demos prova real disso. Já no meu primeiro ano, nós colocamos recurso para a área de saúde, né, dos povos indígenas, que hoje é federalizado. Nunca um político tinha feito isso. Eu tenho 7,5 milhões para a área de saúde. A metade eu já coloquei para o Dicei Yanomami, para atender o Davi, e agora outra, mais 3 milhões, colocamos para o Dicei Leste. Lamentavelmente, a gente procura trabalhar nesse sentido, mas a corrupção ainda tira até a saúde dos povos indígenas. Muito obrigado, boa tarde. Terei a satisfação de ouvir agora o Cláudio Fonteles. Débora. Por que, Cláudio? Boa tarde. Eu estou bastante emocionada aqui com esse evento de hoje à tarde, porque eu sou uma pessoa absolutamente grata por uma série de bênçãos que eu recebi ao longo da minha vida. A primeira delas foi entrar no Ministério Público Federal no momento em que ele estava sendo reinventado. E reinventado de uma maneira que eu acho genial, né? Eu acho que os artífices dessa instituição no processo constituinte estavam muito inspirados, né, Wagner? Né, Cláudio? Enfim, tantas pessoas aqui que participaram desse processo. E, enfim, engendraram uma Constituição. Enfim, tivemos nesse processo essa Constituição fantástica, que nós devemos celebrar todos os dias e lutar sempre para que ela não se perca. Lembrar que essa Constituição é responsável por essas vitórias de tantas lutas emancipatórias, de tantas lutas por direito e tantas lutas por igualdade. E eu entrei e tive a casualidade de vir parar na questão indígena também pela mão do Cláudio Fonteles, à época responsável pela primeira comissão que Sepúlveda Pertence criava, enfim, e eu, Aurélio, Raquel, Oswaldo, Wagner, estávamos, eu acredito que todos nesse momento estávamos juntos. E o primeiro contato com a questão indígena já foi para nós, eu acho que um momento de revelação, né? Revelação da nossa insuficiência como operadores de direito para dar conta de algo que não conhecíamos, né? Da insuficiência do conhecimento meramente jurídico para dar resposta às várias demandas que não chegavam. Aprendemos que o nosso conhecimento era parcial e que havia nos grupos chamados indígenas, né, um conhecimento que nos excedia e que nós precisávamos estar abertos para aprender. Aprendemos também que a nossa história, a história do povo brasileiro, foi uma história feita de falsificações, porque foi uma história que descartou várias outras histórias, né? Foi uma história que silenciou
vários povos, né? Vários grupos. Então, eu acho que essa primeira experiência com a questão indígena e com a questão indígena na forma como ela se apresentou em 88 foi fundamental para nós começarmos a, pelo menos, trabalhar com um pouco mais de humildade, né? De que teríamos que aprender, teríamos que ouvir e teríamos que perder uma arrogância muito comum ao direito e muito comum a essa sociedade majoritária. Eu acho que a nossa segunda experiência Luciano nos trouxe com os povos ciganos, os vários povos ciganos e também como Maura bem falou, né, o nosso catálogo de preconceitos que carregávamos por conta das falsificações das histórias que eram contadas por bocas alheias. Depois quilombolas, e aí eu me lembro muito da Márcia, falando, mas que é isso que nos chega agora? Lembra, Márcia? Eu, Raquel, Márcia, lá em cima, na PRR, não conhecíamos nada disso, não tínhamos noção do que era. Falava, gente, nós só tínhamos ouvido falar de Palmares, o que acontece? E chegava para nós um geógrafo falando, eu tenho um registro de 700 comunidades. O que é isso? Né? Começamos a ter que aprender a trabalhar. Márcia foi, eu me lembro que para o Vale... Foi o Vale do Ribeira. Márcia foi para o Vale do Ribeira. Enfim, começamos a trabalhar com comunidades quilombolas e aí também uma outra fonte de aprendizado. Nesse processo, eu vou e volto, porque muitas lembranças me vêm. Eu acho que nós temos que relembrar também pessoas que se foram nessa trajetória, né? Queria fazer uma homenagem especial na questão quilombola a nossa colega Rosângela Pofal Batista, pioneira, né, em Goiás, com Calunga, né, muito, muito importante. Estou vendo Márcio Santilli, quero lembrar de Juliana Santilli também. Né, tão importante também, né, tão jovem e tão, enfim, protagonista de tantas lutas históricas, a volta dos Panará. A gente está falando agora em Memória e Verdade dos povos indígenas. Àquela altura, Juliana já tinha uma ação pela volta dos Panará ao seu território tradicional, retirados na época da ditadura. Enfim, várias iniciativas foram forjadas aqui nessa confluência de conhecimentos, de encontros, de aprendizado. Quero lembrar de uma iniciativa importantíssima na gestão do Cláudio Fonteles, que foi o Fórum de Direitos Indígenas. Foi muito inspirado no Fórum contra a Violência no Campo, Wagner e Álvaro responsáveis por ele, mas o Fórum de Direitos Indígenas, ele contou principalmente com o apoio da CNBB. Nós tivemos aqui figuras como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Luciano Mendes de Almeida. E aí eu quero fazer uma homenagem também ao Kleber, representa o CIMI, enfim, essa luta tão antiga também, né? E lembrar do Aldo Mojano, né? Lembrar do Dom Ervin, e, enfim, tantas pessoas que estão aí também nessa luta com a gente. Por último, o Padre Amaro, né, Felício, que lutamos pela sua liberdade, pela sua libertação. Tivemos visitando o Padre Amaro recentemente. Enfim, a Sexta Câmara, eu acho que ela é um espaço valioso dentro do Ministério Público Federal, porque talvez seja o espaço que mais tenha nos ensinado a viver numa sociedade plural, diversa, mas que ainda luta muito por igualdade, fraternidade e solidariedade. Eu, portanto, parabenizo a todos nós, mas principalmente Raquel e Luciano, por esse momento tão importante para a nossa instituição, mas tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado. E agora, com a honra... Tem alguém que possa abrir essas persianas aí? Elas podem ser levantadas? Porque uma coisa interessante nesse prédio é exatamente que nos permite ver mais longe.
chegamos mais perto para ver mais longe. Dr. Cláudio Fonteles. Eu esqueci de falar de uma pessoa tão importante no processo constituinte, Álvaro Tucano. Álvaro Tucano arrancou o microfone naquela ocasião e teve voz naquele processo. Cláudio Fonteles. Ei, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Raquel e Luciano, mais uma vez, muito obrigado. A Raquel já me fez aqui, vi um dia, eu só vim aposentado, só vim para essas horas. Mas vai haver trabalho voluntário, viu? Ele quer, só quer essas horas, eu quero outro lugar agora, eu estou noutra. Mas que coisa bonita, né? Fazer memória. Eu acho que fazer memória é a presença do passado com a união do futuro. Né? E desses depoimentos tão bonitos, o teu, Mauro, foi tão bonito, né? Eu estou aqui me segurando, né? Como foi bom, né? Um grupo de jovens daquela época que não eram carecas, os cabelos não estavam brancos, não é? E liderados por um homem, eu tenho que homenageá-lo e dizer o seu nome assim, só isso. Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Não é? E chegar para esses jovens, não é? E dizer, olha, nós vamos cumprir alguma coisa. Nós não vamos ser um Ministério Público que é o advogado do governo, no caso da ditadura até. Nós vamos mudar isso. E aí jovens saíram, não é? E ali se criou pela primeira vez algo, que eu falava há pouco, a Secodide, que parece mais nome de remédio, como dizia o próprio Pertence, não é? Secretaria de Coordenação de Direitos Individuais e Interesses Difusos. E a gente começa a abrir, né? A gente começa a abrir. Abertura é fundamental na vida. Para você ver, tem que se abrir, não mais se fechar. E aí a gente passa isso, né? Eu tenho aquela mensagem chapliniana, Luciano, o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. E esses momentos, para que um ancião mesmo, vou para 72, né? De ver faces, né? Juvenis naquela época, mas agora mais, né? Provectas, mas que elas estão aqui me olhando, jovens todos, né? E companheiros da minha geração que estão firmes, aí é massa, né? Então, nossos pegas eternos, né? Mas ver vocês aqui, vocês não sabem que isso faz um bem enorme para mim, porque a certeza de que esse ideal continua, Davi, esse ideal não morre. Eu me lembro, primeiro momentinho, que eu disse muito bem a Débora, não sabia nada, né? Eu só pessoal fortemente da comunidade indígena, não nos irmãos ciganos, irmãs ciganas, nem nos irmãos negros, irmãs negras, não. Naquela época era um começo, começava tudo ali, né? A missão Catrimani, que era o trabalho de uma freirinha, né, a preservar a cultura indígena, não ia fazer proselitismo, não ia transformar nenhum índio em católico, coisa alguma, simplesmente se dando, né? Simplesmente se dando lá. E a FUNAI queria expulsar, e aí extinguir essa missão Catrimani. E ali nós fomos e fizemos esse trabalho de manutenção daquela idealista solitária lá. Depois, eu me lembro que você falou, aí me emocionou. Aí, porque já foi mais forte até. Dom Aldo Modiano, né? Que aí a comunidade dos nossos irmãos macuxis, violentamente atacados naquela ocasião, né? Pela elite roraimense. E Dom Aldo, o que faz? Ele vem da Itália, na sua comunidade de italianos, ele pede auxílio, né? E aí, com esse dinheiro, ele começa a comprar gado, até para que os próprios irmãos indígenas, você falou, né? Possam ter a sua própria criação, a sua própria sobrevivência. E eu vou lá, e vou também como procurador da República, que na época tinha assento no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e produzo um voto, e leio esse voto aqui, defendendo um trabalho maravilhoso. O nosso empenho em manter sempre presente os irmãos que estão antes de nós, né?
E aí eu me lembro que Márcio Tomás Baixo, que era presidente do Conselho Federal da Ordem, me liga, tinha chegado da viagem, e disse: olha, Cláudio, sabe o que está acontecendo aqui? Eu recebi, aqui não, perdão, eu recebi agora no telefonema do presidente da OAB, lá de Roraima, estão dizendo que esse seu voto, Dom Aldo te comprou por 5 quilos de ouro. Dom Aldo te comprou por 5 quilos de ouro. Você vê como, não é? Mais vale, viu? Né? Você vê como é duro, não é? Você quebrar, até hoje, né, a resistência das elites. E por isso, minhas irmãs e meus irmãos do Ministério Público, essa também é a nossa missão. Não importa se no primeiro grau, Procurador da República, se regional, se subprocurador-geral, se Procuradora-Geral da República. Nós não podemos nos dispersar. Eu coloquei uma frase ao abrir esse memorial ali. O Ministério Público é a voz da sociedade brasileira diante do Poder Judiciário. Essa voz nunca pode ser calada. Paz e bem. Eu tenho agora a satisfação de passar a palavra para as considerações finais. E, doutora Raquel, depois da fala de doutora Raquel, nós podemos desfazer esse dispositivo de honra para o momento da entrega das plaquetes em homenagem. Achei que era para vermos o pôr do sol juntos, porque ele mandou abrir a persiana. Ia ser bom também, não é? Bem, eu acho que todos nós estamos absolutamente emocionados nesse momento, né? Primeiro e, sobretudo, pela fala dos representantes dos povos indígenas, ciganos e quilombolas. Eu queria também manifestar a minha profunda emoção, em primeiro lugar. Segundo, um grande agradecimento. Nós também, no Ministério Público Federal, temos as nossas mães e pais fundadores. Eu acho que a primeira expressão de agradecimento que eu queria fazer aqui nesse momento é a eles, homens e mulheres, que lançaram uma semente de uma instituição muito diferente daquela na qual eles ingressaram. São homens e mulheres que acreditaram que um outro Ministério Público era possível e viam nesta nova instituição a esperança de que uma outra sociedade fosse possível para o Brasil. Não eram tempos fáceis, eram tempos muito difíceis. Eles ousaram ter essa ideia, esse sonho e acalentaram essa esperança de um novo país e de um novo Ministério Público em tempos de ditadura. Hoje, em momentos de liberdade, em que todos nós podemos nos reunir, ter direito de associação, de reunião, não é, a garantia do habeas corpus, a situação é muito mais propícia a ter ideias, bons sonhos e formar grupos em torno dessas ideias e sonhos. Naquela época era muito mais difícil. Mas esses homens e essas mulheres sonharam com tanta força, com tanto vigor, e esse sonho era tão bom que ele se tornou realidade. E muitos desses sonhadores, desses idealizadores, primeiro não guardaram esse sonho para si. Eles contaram o sonho, compartilharam esse sonho e nos atraíram para ele. E muitos estão nessa sala hoje. Nesse preciso momento, por volta de 16h, José Paulo Sepúlveda Pertence estará dando um depoimento à nossa Secretaria de Comunicação nesse projeto Memória, hoje mesmo. E com ele, nessa tarde, estão muitos dos nossos pais e mães fundadores, estão aqui nessa sala. E eu queria muito lembrar que, apesar de, digamos assim, com menos cabelo, cabelos mais brancos, continuam tão jovens quanto os jovens brasileiros que continuam acreditando num país melhor. Cláudio Fonteles, Antônio Fernando, Wagner Gonçalves, Márcia Domitila,
O que foi? Mais uma criança, praticamente, né? Julieta, que está aqui na frente também, são pessoas que se irmanaram nesse projeto que então era subversivo. Eu quero lembrar a todos que a primeira reunião da Associação Nacional dos Procuradores da República foi uma reunião vigiada, controlada, e que tinha, por um de seus motes, a ideia de que o Procurador da República podia dar parecer e mandado de segurança contra a União, contra a autoridade pública, que é a substância em si do mandado de segurança, mas naquela época tinha havido uma ordem que dizia que os procuradores da República tinham que se manifestar a favor da autoridade no mandado de segurança, né? Então, são todas, apenas para dizer que isso tudo era novo, mas era ousado, exigia coragem, exigia desprendimento, exigia paixão, e todos eles tiveram isso e nos transmitiram. E nós que, como diz Débora, tivemos a felicidade de ser atraídos para o Ministério Público naquele nascedouro, mas mais que isso, tivemos a necessidade de ser como que pinçados por esses nossos pais e mães fundadores para missões como essa da Sexta Câmara, só temos a agradecer. Como diz o doutor Pertence, era preciso sonhar com uma sociedade democrática, mas para que isso fosse possível, era preciso construir uma instituição democrática. Não era possível ter uma instituição de modelo hierarquizado, verticalizado, autocrático, mandatório, que seguisse apenas uma única ideia, a ideia de prontidão, mais consentânea talvez com as ideias dos governantes, se nós queríamos uma sociedade inclusiva, uma sociedade plural, em que todos os povos e todas as comunidades de diferentes tendências e pensamentos pudessem conviver em harmonia e pudessem apresentar o seu ponto de vista crítico, a sua perspectiva diferente. Perspectiva de sofrimento e dor, como nos apresentaram aqui Giovânia, Maura e Davi, mas também de muita altivez. Eu fico muito emocionada quando ouço numa sessão como essa, os três, não só porque contam histórias de dor, também por isso, mas o que mais me emociona mesmo é a altivez com que assumem a sua própria dignidade. Quando me emociona. Quando Giovânia fala que quer respeito, ela fala porque ela sente que tem a mesma dignidade que qualquer outro ser humano na face da Terra. E o mesmo com Maura e o mesmo com Davi. E o que os nossos fundadores nos ensinaram? A ouvir, a acreditar que essa perspectiva é verdadeira e ela precisa ter espaço na nossa instituição que visa defender as minorias, o espaço plural, a dignidade de todos. Então, eu me emociono muito por isso, porque percebo que, por mais sofredores e discriminados que sejam os quilombolas, os ciganos e os índios, eles têm guardados em si a semente da dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Então, esse tributo deste momento é, sobretudo, né, Luciano, um tributo de agradecimento a todos os que estão aqui, nossos procuradores gerais, procuradores do Direito Cidadão, coordenadores e membros das diversas edições da Sexta Câmara, que sempre se notabilizou numa instituição de Ministério Público, classicamente marcada por ser a instituição que acusa, que promove a ação penal. O espaço da Sexta Câmara é um espaço diferente, é um espaço de proteção, é um espaço de inclusão, é um espaço de chamamento e diálogo com a sociedade civil. Então, muito obrigado a todos os procuradores gerais, procuradores federais de direito cidadão que estão aqui, membros, coordenadores da Sexta Câmara, membros da Sexta Câmara. E também quero muito agradecer a todas as autoridades públicas do Poder Executivo que estão aqui. O Brasil tem, eu acho que uma instituição que deve ser reconhecida mundialmente, que é a FUNAI, como esse espaço de resistência e de condução
dos direitos e interesses dos povos indígenas. E, ao longo dos anos, no espelho dessa instituição, que é a FUNAI, criou-se a Fundação Cultural Palmares, dotou-se o INCRA de missões relacionadas aos povos quilombolas e afrodescendentes, e nós estamos esperando alguma coisa similar também em relação aos povos ciganos. Mas o Ministério Público se irmana com essas instituições do Poder Executivo, querendo construir esse espaço de diálogo e de defesa dos direitos de todos. Então, agradecendo muitíssimo, eu não sei se eu esqueci alguma coisa que eu gostaria de ter dito, mas confesso que continuo mesmo emocionada pelo momento. Queria mesmo agradecer a todos. Estão aqui também hoje presentes, e eu queria muito lembrar isso, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a doutora Carlos Eduardo Moreira Alves, a desembargadora Maria do Carmo, corregedora também do mesmo tribunal. É muito importante também esse diálogo com o Poder Judiciário, né? Nós levamos muitas das nossas atuações ao Poder Judiciário, e esse enorme tribunal, que é o Tribunal da Primeira Região, que abrange 14 unidades da Federação, é um espaço estratégico para essa atuação em favor das minorias e dos indígenas. Então, agradecer muito que tenham vindo, para celebrar esse momento aqui conosco e construir essa memória, porque isso é realmente muito importante. Queria apenas dizer, realçando os que me antecederam, o seguinte: nenhum de nós da nossa geração aprendeu a cuidar desses temas na universidade. Ainda hoje talvez não aprendam, né? E por isso esse diálogo com os juízes, com a antropologia, com a ciência política, com outras disciplinas que nos alertem para nuances dos problemas e que nos ensinem a enxergar, é muito importante. Mas é importante, mais uma vez, realçar o papel dos fundadores do novo Ministério Público, porque, como nós, eles também não aprenderam isso na universidade, criaram um espaço de atuação e um modelo de intervenção pelo direito em favor dos índios e das minorias, que acho que demonstra muita sabedoria e que iluminou toda essa atividade do Ministério Público. E também por isso é preciso realçar que o papel que eles desenvolveram é importantíssimo. O legado que deixaram para nós é impressionante. E a nossa missão, e o momento acho que serve para isso, é sempre de perceber o quanto de resistência e de avanço houve nesse trabalho deles, mas não deixar isso diminuir e esmorecer. Então, a nossa missão é enorme, é legar para a geração futura de procuradores da República esse novo Ministério Público, cada vez mais pujante e vigoroso em defesa de direitos das minorias e da dignidade da pessoa humana. Então, muito obrigada a todos. O tributo do Ministério Público a todos vocês, nossos fundadores, é imenso, e queríamos deixar isso aqui muito bem explicitado e claro para todos, que continuemos a ser uma instituição que dialoga diretamente, uma instituição que protege e socorre, uma instituição que luta por uma sociedade mais democrática, mais fraterna, mais solidária e mais humana. Muito obrigada. O dispositivo pode ser desfeito, em seguida passamos a chamar nominalmente os que vão ser homenageados. Muito obrigado.
Daremos som. Alô. Daremos continuidade à nossa solenidade com a entrega de uma placa comemorativa pelos serviços prestados pelos membros do Ministério Público Federal à Sexta Câmara. Pedimos a todos que voltem a ocupar os seus lugares para que possamos convidá-los para a cerimônia. Em homenagem àquelas que contribuíram para o fortalecimento da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, receberão placa comemorativa com os seguintes dizeres: nossa gratidão e homenagem por sua valiosa atuação na Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, pela excelência dos serviços prestados com dedicação, comprometimento e profissionalismo no desempenho de suas funções, contribuindo para o fortalecimento da atuação do Ministério Público Federal na defesa dos povos indígenas, quilombolas e ciganos e demais minorias étnicas e populações tradicionais. Convidamos para receberem sua homenagem os seguintes coordenadores nos períodos passados: Haroldo Ferraz da Nóbrega, Cláudio Lemos Fonteles, Wagner Gonçalves, Débora Macedo Duprá, Débora Macedo Duprá, Débora Macedo Duprá, Débora Macedo Duprá, Débora Macedo Duprá. Convidamos agora os membros titulares das gestões anteriores. Antônio Carlos Alpino Bigonha. E da atual gestão. Quase anterior. Retomando, lamentamos um equívoco aqui, chamaremos a emoção. Chamaremos a ex-coordenadora da Sexta Câmara,
doutora Márcia Domitila Lima de Carvalho. Em memória de Armanda Soares Figueiredo, neste ato representado pela senhora Rosinete Costa Barros. Aurélio Virgílio Veiga Rios. Eitel Santiago de Brito Pereira. João Akira Omoto. Raquel Elias Ferreira Dodge. Rogério de Paiva Navarro.
receberão homenagem agora os membros suplentes. Felício de Araújo Ponte Júnior. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Flávio Giron. João Pedro de Saboia Bandeira de Melo. Marcelo Veiga Beckenhausen. Opa! É emoção. Moacir Guimarães Moraes Filho. As outras pessoas homenageadas que, por motivos maiores, não puderam estar presentes, receberão posteriormente a sua placa de homenagem, né? Samir Haddad, Paulo Gilberto Goco Leivas, Oswaldo José Barbosa, Márcio Barra Lima, Luísa Cristina Fonseca, Lindora Maria Araújo, Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho, Eugênio José Guilherme de Aragão, Edson Oliveira de Almeida, Domingo Sávio Dresch, Carlos Frederico Santos, Benedito Isidro da Silva, Ana Lúcia Amaral, Sandra Verônica Quirô, Jair Balzani, Irene Koifman, Gilda Pereira de Carvalho, Durval Tadeu Guimarães, Brasilino Pereira dos Santos, Ela Vieco Volkmer de Castilho, Maria Eliane Menezes de Faria e José Roberto Figueiredo Santoro. Não sei
quantos membros integram as outras câmaras, mas a 6ª Câmara é integrada por 7 membros, todos titulares. O maior deles, que organizou tudo isso, Gustavo Alcântara. Esse é o sujeito de 1000 instrumentos. Organiza tudo, mineirissimamente discreto, competentíssimo, é das Gerais e das Minas, junta tudo e lidera uma equipe extraordinária que eu queria que levantasse para receberem o aplauso de todos nós. O caráter de permanência do Estado e o Ministério Público é uma instituição permanente. Veja quantos de nós já passaram, e quantos estão aqui e daqui a pouco passaremos, mas o que faz permanente é o corpo de servidores e servidoras. E, portanto, aos servidores e servidoras, analistas, técnicos, especialmente peritas e peritos, antropólogos e antropólogas, para todos o meu mais profundo reconhecimento e um aplauso de todos nós. Posso encerrar também? Bom, olha, atividade que envolve índio, cigano e quilombola nunca tem hora para acabar, mas agora chegou. Muito obrigado, está encerrada a sessão.